Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Esta é a segunda aula do curso de React. Nesta aula eu vou falar sobre a configuração do ambiente de desenvolvimento e vamos fazer um pequeno projeto só para apresentar na tela o Hello World. E essa aula é importante porque, tendo o ambiente de desenvolvimento para você usar na sua máquina, você vai poder acompanhar o curso da melhor maneira, porque a ideia é eu apresentar os conceitos e apresentar o código e fazer rodar. Mas o importante é que você também faça na sua máquina, no seu PC, você rode o código, teste, porque essa é a melhor maneira para você aprender e fixar o conceito na sua mente, na sua memória, de uma maneira mais efetiva. Tá? Então, para configurar o React na sua máquina, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o Node.js. Tá? O Node.js ele está nesse endereço, nodejs.org. Tá? E é só você baixar essa versão aqui recomendada. Ele é um executável. Assim que você baixar, é só executar e seguir os passos de instalação normal. E ele vai instalar o Node aí na sua máquina. Mas o que é o Node? O Node ele é um interpretador de código JavaScript. Então ele serve para rodar JavaScript fora do browser, ou seja, na sua máquina, localmente, local ou num servidor. Então, baixando o Node e terminando os passos de instalação, você pode conferir se ele instalou corretamente. Tá? Eu já tenho instalado o Node na minha máquina, então é só você digitar Node-V e ele vai apresentar a versão atual do Node que você acabou de baixar. Tá? No meu caso aqui é a 10.8.0. Aqui ele já está na 10.15.3 no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, se você baixar essa versão, quando você colocar Node-V de version, para ver a versão, ele vai apresentar 10.15.3, tá? Mas para o React funcionar, ele tem que ser acima de 6. Então, eu estou na versão 10, então está tudo ok. Outra coisa importante é que quando você instala o Node, ele também instala o NPM. O NPM é Node Package Manager, ou seja, gerenciador de pacotes do Node. Para que ele serve? Ele serve para você poder baixar códigos de terceiro, código open source, para você poder usar nos seus próprios projetos. Tá? Com o NPM-V, você consegue ver a versão do NPM, tá? Como eu já instalei o Node, o NPM também já vem instalado, tá na versão 6.2.0, tá? E para funcionar com React tem que ser acima de 5.2. Eu estou na 6.2.0, então vai funcionar sem problema. Então, tendo o Node.js junto com o NPM instalados, então o que a gente tem que fazer agora é criar um projeto React. E eu vou fazer isso agora. Eu tenho uma pasta aqui, projetos. E dentro dessa pasta projetos, eu vou criar um projeto React. Quando eu criar esse projeto, ele vai criar todo o ambiente de desenvolvimento para rodar o aplicativo, tá? Então, para você criar, é só você digitar npx. Esse npx é do npm, tá? Você coloca create react app. E aí em seguida você coloca o nome do seu projeto. Aqui eu vou colocar curso-react. Tá? Então é só dar um enter, que aí ele vai começar a criar
esse projeto React de nome curso React. E aí nesse processo ele vai baixar todos os pacotes necessários para criar esse ambiente de desenvolvimento, as dependências que ele precisa para poder rodar, tá bom? Então isso aí vai levar alguns minutos, então vamos esperar até ele concluir. E assim que concluir, a gente vê o que ele criou nessa pasta aí, tá bom? Pronto, agora ele acabou de baixar todo o pacote, as dependências e criou o projeto com aquele nome curso React. Se a gente dar uma olhada aqui, ó, ele criou na pasta projetos e o nome curso React. Então aqui, ó, Node Modules, ele tem todas as dependências, todos os pacotes que ele precisa para rodar. Aqui em Source, que é fonte, o código, né? Isso aqui são os arquivos do projeto, tá? Do sistema que ele acabou de criar. Agora, para subir esse projeto, é só entrar na pasta que ele acabou de criar, que é curso React, e usar o npm de novo, só que agora eu vou dar um start. Quando fizer isso, ele vai subir um servidor de desenvolvimento, tá? Esse servidor ele vai startar o browser e vai subir o projeto no browser e vai apresentar o sistema no browser, tá? Então vamos esperar ele carregar aí. Ó, ele startou o servidor e agora ele chamou o browser para carregar a nossa página web que criamos lá na pasta curso React. Pronto, olha, ele acabou de carregar a página web desse projeto que foi criado. Tá? Se olhar aqui, olha, ele startou, compilou, ele carregou em localhost. Aqui, ó, localhost, porque eu estou rodando na minha máquina local, e ele está comunicando na porta 3000. Então tá aqui o que ele acabou de carregar, tá? Dá para perceber que é uma página só, uma página web simples com ícone e algum texto, tá? Eu vou mostrar para vocês esse texto, tá no arquivo app.js. Eu posso editar e trocar, tá? O React ele cuida exatamente disso, de possibilitar de maneira rápida e fácil você criar uma página web, um sistema de front-end, visando a parte visual, a interface com o usuário, tá? Mas o sistema web não se baseia só nessa parte aqui, visual, a parte da interface. Porque aqui, por exemplo, esse texto está no arquivo local. Mas eu posso querer carregar uma lista de informações que está numa base de dados. Então essa página ele tem que se comunicar com o servidor back-end. E lá tem uma linguagem back-end que vai processar essas informações. E tem a comunicação com a rede, pode haver autenticação de usuário, login. Então um sistema web completo, ele tem várias tecnologias envolvidas, vários conceitos, tem uma arquitetura própria, tá? Então pensando nisso eu preparei um e-book que você pode fazer o download aí, tá num link na descrição deste vídeo, tá? É só baixar, é importante porque ali tem todo esse conceito de front-end, back-end, as tecnologias envolvidas, como é a arquitetura completa de um sistema web. Então é muito bom baixar para você ter essa noção geral, essa visão geral do que é um sistema web, tá bom?
Então, vamos lá no código. Eu vou alterar o que está escrito aqui. Interessante que esse servidor de desenvolvimento que subiu, ele serve para quê? Ele fica monitorando os arquivos do projeto. Ou seja, se eu editar ou alterar alguma coisa no código do projeto, ele vai detectar que houve essa alteração e vai atualizar a página automaticamente, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui, nesse texto, vou colocar curso de React e vou traduzir para o português. Ele vai recarregar essa página, tá? Então eu vou abrir o arquivo app.js aqui no Visual Studio Code, tá? Aí você pode usar o editor que você achar melhor. Tem o Sublime Text, tem o Atom e aqui é o Visual Studio Code, tá? Ó, aqui está o texto, né? Então eu vou acrescentar aqui curso de React e vou colocar em português. Edite o arquivo app.js e salve para recarregar. Pronto, já editei o arquivo. Eu vou salvar e vamos ver lá no browser como que ele ficou. Ó, ele está recarregando automaticamente. Ele detectou que eu fiz uma alteração lá e carregou uma nova página, curso de React. E aqui a tradução em português que eu coloquei: edite o arquivo app.js e salve para recarregar. Viu? Olha como foi bem simples, prático e rápido. Nós criamos um projeto em React e ele já carregou aqui a página e já começamos a fazer alterações nele, tá? E como é de costume, né, quando você está aprendendo uma linguagem, uma tecnologia nova, é usar essa linguagem, essa tecnologia para apresentar um simples Hello World, tá? Porque aqui você viu que ele criou vários arquivos, tá? E a gente vai ver um pouco mais sobre esses arquivos depois, tá bom? Mas a ideia é começar no básico e aprendendo no decorrer do curso. Então eu vou simplificar o código só para apresentar Hello World, ou seja, o que ele precisa de básico, de fundamental, só para apresentar Hello World na tela, sem muito estilo, sem nada bonito, nem imagem, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu posso apagar todos os arquivos e eu só vou deixar esses dois aqui, ó. Vou apagar todos. Só vou deixar o app.js e o index.js, tá bom? O index, ele é o ponto de entrada da aplicação. Isso aqui ele vai ler e vai processar primeiro. E o app.js vai ser a parte da minha aplicação, onde eu vou colocar o código para montar a minha página, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui nesse arquivo? Ó, eu vou tirar tudo isso aqui. E eu vou deixar apenas o que é necessário. Pronto. Aqui eu estou importando o pacote do React Component, porque aqui ele está criando uma classe principal que ele está chamando de app, que é o nome do arquivo, né? App. Ele estende, né, o component, ou seja, ele herda, ele vai ser um componente. Eu estou criando aqui, na verdade, um componente, porque o React ele trabalha
com noção de componentes. Tudo dentro do React é um componente. E todo componente ele tem uma função render. Para que serve essa função render? Nessa função render, ele usa para você poder passar aquilo que deve ser apresentado na tela. Por isso que dentro de render ele tem um return. O return é o que você vai usar para exibir, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou importar o React DOM from React DOM. Aqui eu estou importando mais um pacote que é o React DOM. Isso é para poder mexer no documento HTML, tá bom? Porque aqui no return eu vou retornar o Hello World. E eu vou retornar o Hello World num título, então eu vou colocar um heading. Eu vou colocar H1 e dentro dessa tag eu vou escrever o texto que ele vai apresentar na página, que no caso é Hello World. Pronto. Então tá pronto aí o meu primeiro componente, o componente principal que chama app. Ele tem uma função render. Todo componente é obrigado a ter essa função render, porque aqui lá dentro da função é que você vai dizer o que ele precisa renderizar, o que ele precisa apresentar na tela. Então, como return, eu já estou dizendo para o React que para esse componente eu quero que ele apresente um título, né, cuja frase é Hello World. E aqui eu estou fazendo o import necessário de todos os pacotes, né, módulos que eu preciso para esse componente funcionar. Então pronto, o app, o componente principal da minha aplicação está pronto. Agora vamos dar uma olhada lá no index.js. Eu vou abrir aqui no Visual Studio. E aqui eu vou tirar aquilo que é desnecessário, tá? Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. Isso aqui de baixo não precisa. Pronto, eu deixei apenas o básico para ele funcionar. E aqui eu estou fazendo também os imports necessários dos pacotes. O pacote do React DOM. E aqui eu estou importando o componente app. Eu não sei se você reparou, aqui ele tem um export default app. Ou seja, eu estou tornando esse componente de nome app visível, tá? Para quem quiser utilizar. Então aqui em index.js eu quero utilizar esse componente. Então o que eu faço? Eu importo ele para o index. Então eu dou import app de .app. Aqui esse .app está dizendo que esse arquivo está no diretório atual. Tanto que ele aparece aí, ó, projetos, curso React, source, app, tá bom? E aqui para concluir, eu estou usando o React DOM, que eu acabei de importar. Para que ele serve? Ele serve para você manipular o documento HTML. Então aqui em render é o que ele precisa renderizar, apresentar na tela. Então ele recebe dois parâmetros. Primeiro, o que precisa ser apresentado. Então estou falando para o que ele precisa apresentar no HTML é o que esse app está retornando. O que ele está retornando? Aqui, ó, Hello World. Então para isso que serve o primeiro parâmetro. Eu passo o componente
que está ali apresentando, retornando um título cuja expressão é Hello World. E no segundo parâmetro é onde eu vou encaixar essa frase. Então aqui o document, ele vai acessar o documento HTML, get element by ID, em que nó eu quero encaixar essa frase. E aí ele vai encaixar no root, que é na raiz, ou seja, no nó principal. Então é basicamente isso. Ele vai acessar o documento HTML e no nó principal, a raiz, logo no começo, o início do documento, ele vai encaixar o meu componente app, que retorna essa expressão Hello World. Então o render ele vai fazer isso, por isso ele recebe dois parâmetros. O que precisa ser apresentado e aonde ele vai ser apresentado. Então o render ele vai lá e vai montar essa página HTML e vai apresentar. Já salvei o app e já salvei o index.js. Então só dois arquivos, né? Com apenas o básico, fundamental, eu expliquei o que cada coisa serve. Então vamos lá atualizar no browser. Ó, ele já atualizou automaticamente. Por quê? Aquele servidor que está rodando detectou que eu fiz alteração naqueles arquivos, naquele código, e ele já recarregou a página. Então ele apresentou uma página HTML bem simples, como eu tinha comentado, né? Sem estilo, sem background, sem cor, sem imagem, apenas apresentando Hello World, que era o foco, né, dessa aula. Ver o básico para trabalhar com React e o que você precisa apresentar ali na tela para ele funcionar. E pronto, aí apresentamos Hello World. Usamos apenas dois arquivos, o app, que é o componente principal que eu criei, e o index.js, que vai renderizar e é o ponto de entrada da minha aplicação. E apresentou Hello World aí, tá bom? Então o que eu quero que você faça? Segue exatamente os passos que eu fiz aqui, instala o Node.js, verifica a versão, verifica se ele instalou o NPM, usa o npx do NPM para criar o projeto React. Primeiro mostra o projeto no browser, vê se ele carregou bonito, legal. Em seguida você vai lá e edita o código. Apaga todos aqueles arquivos desnecessários e trabalha em cima do app e do index. Altera eles e carrega de novo na tela. E brinca um pouco aí com o projeto para você se familiarizar, tá bom? E no curso a gente vai entender melhor, porque eu vou explicar os componentes, os conceitos, props, state, JSX. Então você vai ver isso pouco a pouco até você poder entender realmente como programar com React, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? Não esquece de fazer o download do e-book, tá? O link está na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica, dá um like, compartilha. Se inscreve no canal para não perder a próxima aula e também para acompanhar todas as novidades do canal. Que vem coisa nova por aí, vem mais cursos, tutoriais, dicas, exemplos, tá bom? Então eu fico por aí, te aguardo no próximo vídeo. Um abraço e tchau!